Olá, bom dia! Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 24, verso 15. Você conhece esse texto? Vamos lá. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está aqui em Siquém. Ele já tinha dividido as terras, conquistado, dividido as terras, distribuído entre as tribos de Israel. E o contexto aqui agora é de renovação da aliança. Bom, é como se Josué pensasse assim: conquistamos, distribuímos, agora nós temos que fazer aqui uma renovação da nossa aliança com Deus, após todas essas lutas, após tudo isso, porque quem lutou por nós, na verdade, foi o Senhor. Então o capítulo 24 faz uma retrospectiva, um retrospecto histórico da fidelidade de Deus desde Abraão, desde o chamado de Abraão, até a posse daquela terra, a tão sonhada terra prometida. E aqui ele enfatiza claramente o poder de Deus, como que Deus fez, no transcorrer de tudo isso, para levá-los até essa conquista. E diante dessa memória, que Josué levanta, Josué confronta o povo a tomar uma decisão diante dessa aliança, de abandonar os deuses além do Eufrates, os deuses do Egito, ou permanecer leal ao Senhor da aliança. Aqui Josué não está falando de preferência religiosa, não, ele está falando de uma escolha definitiva, existencial, que implica em identidade, culto e obediência. A fé bíblica, portanto, é algo que a gente tem que pensar. Ela não é passiva, ela exige uma decisão consciente, fundamentada, uma decisão baseada na revelação bíblica do nosso Deus. Gente, nós vivemos hoje um contexto de uma fé em meio a várias ofertas, a gente chama isso de pluralismo, tantas ofertas religiosas, tanta confusão que existe, tanta coisa, e as pressões culturais. Por exemplo, nós estamos vivendo uma grande pressão cultural, o carnaval é uma pressão cultural, e tantas outras coisas do nosso calendário que funcionam assim. Então, assim como Israel estava cercado, de influências idólatras, o crente hoje também ele é desafiado a não dividir a sua lealdade a Deus com outras coisas. Então a declaração de Josué vale para hoje, e ela revela primeiramente na vida dele, como líder da sua casa, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele lança isso como exemplo da sua vida, da sua casa, para assim Israel tomar uma decisão. Então, servir ao Senhor implica em exclusividade, implica em coerência, em confissão e prática e transmissão dessa fé às próximas gerações. As próximas gerações têm que conhecer o Senhor, e isso vai depender dessa geração, se manter firme com o Senhor. Então a aplicação aqui é clara. Precisamos revisar ou revisitar as obras de Deus na nossa história e fortalecer a nossa convicção, fortalecer a nossa caminhada com o Senhor e tomar decisões diárias que fortaleçam essa aliança com o Senhor. Então a fé autêntica se expressa em escolhas concretas. Se estabelece quando a gente não abre mão de maneira nenhuma de caminhar com o Senhor. Porque
o coração, o nosso coração tem que ter um só governo, o governo de Deus. Que Jesus te ajude nessa caminhada, por isso que ele veio e se fez um de nós e morreu por nós, para ser nosso Salvador e o nosso Senhor. Você pode dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai bendito, traga luz a essa palavra ao nosso coração e à nossa casa. Que a gente não desista e não abra mão de viver para o Senhor, em lealdade exclusiva ao Senhor. Assim oramos pedindo a tua bênção, um caminhar sempre reafirmando essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.